Você tem duas formas de fazer a sua cidadania italiana, seja no consulado do Brasil, no consulado da Itália ainda no Brasil, ou seja, viajando até a Itália numa comune para fazer todo o processo lá na Itália. Caso você opte por ir até a Itália, viajar até a Itália para fazer a sua cidadania, lembre-se que você vai entrar na Itália ou vai entrar no espaço Schengen, como a gente explicou nos vídeos anteriores, como turista. Você ainda não é europeu. Então, para você entrar na Itália, claro, você vai poder falar que está indo fazer a sua cidadania, mostrar a sua pasta de documentos, tudo isso organizadinho, mas você ainda não é europeu. Você vai precisar preencher todos os requisitos que um turista normal deveria preencher, como por exemplo, passagem de volta, comprovante de acomodação, toda a questão do itinerário de viagem, dinheiro suficiente para se manter. A única diferença é que você vai estar indo com um propósito diferente do de fazer turismo, que é o de fazer a sua cidadania italiana. E com a pasta da cidadania, você consegue facilmente provar isso para a imigração. É nessa hora de viajar para a Itália que muita gente tem dúvida do que fazer. Eu levo toda a minha família? Eu vou primeiro fazer a cidadania? Levo meu pet? Deixo meu pet? Tudo isso é muito importante. Eu particularmente sempre aconselho os nossos clientes aquela pessoa que tem a cidadania ir primeiro. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho a minha família, minha mulher, filhos e tudo mais, mas eu que tenho direito à cidadania italiana. É muito mais fácil que eu vá primeiro, faça a minha cidadania, me estabilize em relação a isso e depois busque a minha família. A mesma coisa acontece com pets, por exemplo. Vários clientes querem levar seus pets para a Itália para fazer a cidadania, porque depois pensam em morar lá e fazer a vida por lá. Mas é muito mais fácil você ir primeiro, resolver a questão da sua cidadania e depois que estiver tudo regularizado, levar o seu pet e levar o restante da sua família. Isso vai te economizar muito dinheiro, além de ser muito mais fácil convencer a imigração de te deixar entrar na Itália. Outra coisa que você precisa lembrar é que sempre que você chega na Itália, é preciso avisar a polícia italiana que você está ali. Seja fazendo conexão em algum outro país antes de chegar na Itália, como Portugal ou como a Espanha, ou seja, indo direto do Brasil para a Itália, você vai precisar avisar a imigração, precisar avisar a polícia, depois que você chega na Itália, que você está naquele país. Se você contratou alguma assessoria para fazer sua cidadania ou algo do tipo, você pode pedir esse auxílio a eles, que com certeza eles vão conseguir te ajudar nessa questão. E lembre-se do que eu expliquei lá no Espaço Schengen. A Itália é um desses países que fazem parte do Espaço Schengen. Então, por exemplo, se seu destino final é a Itália, mas antes você passar por Portugal ou passar pela Espanha como conexão, a sua imigração vai ser feita nesse primeiro país onde você entrar no Espaço Schengen. Mas pode ficar tranquilo, mesmo que você esteja indo fazer sua cidadania italiana e passe por imigração em um outro país, não tem problema. Você pode mostrar todos os documentos para esse país, nessa imigração, que tranquilamente você vai conseguir entrar também, mesmo que seu destino final não seja aquele país. Fazer a cidadania italiana ou qualquer outra cidadania europeia é um sonho para muita gente, então tenha tudo muito bem organizado para não fazer desse momento de grande alegria virar um pesadelo por simplesmente você não conseguir passar pela entrevista da imigração ali na Itália ou em algum outro país do espaço Schengen. Com a sua cidadania italiana, você tem várias portas abertas, como por exemplo conseguir um visto quase que automático em países como os Estados Unidos ou até mesmo Canadá, por exemplo. Você também tem livre circulação e pode morar legalmente e ter residência em qualquer país da União Europeia. Mas fique atento, não é porque você tem a cidadania europeia, a cidadania italiana, que você tem livre circulação por qualquer país. Mesmo países que você tem autorização de entrada, como os Estados Unidos, como eu citei, você vai precisar fazer um visto. E outros países, por exemplo, como o Reino Unido, você vai precisar também passar por todos os trâmites de imigração, pois o seu visto não é automático e ele não te garante uma residência nesses países. Lembre-se, cidadania italiana, cidadania europeia, você tem livre circulação e livre residência em qualquer país pertencente à União Europeia, da Europa. Não é o caso, por exemplo, do Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, nem o caso de países como os Estados Unidos ou o Canadá. Então, resumindo, se o seu destino é a Itália, para fazer sua cidadania italiana, não esqueça que você ainda não é europeu. Você vai precisar preencher todos os requisitos de entrada de qualquer turista. A única diferença é que você pode livremente falar para o oficial de imigração que você está indo fazer sua cidadania italiana. Mas para isso, você precisa ter todos os documentos
da sua pasta de cidadania que comprovem que você realmente está indo fazer a cidadania na Itália.